Neemias, capítulo 4. E nós vamos trabalhar aqui um tema que nós demos o seguinte título para a mensagem de hoje. Na grande série Recomeços, porque desistir não é opção, nós vamos tratar sobre as armas, escuta só, as armas que Deus nos dá, que Deus nos concede para vencermos os nossos desafios e vencermos os inimigos do recomeço. Inimigos do recomeço. Neemias 4. Você sabia que há inimigos do recomeço, que se opõem ao nosso recomeço, que se opõem à nossa tentativa de recomeçar, de reconstruir, de refazer, de redimensionar a nossa vida? Há inimigos. Há inimigos. O pior desses inimigos está no reino espiritual. Deus nos criou para a glória dele, Deus nos criou para os planos dele, e o nosso maior opositor é o inferno. E aqui nós vamos estudar algumas armas sobre como vencer a luta contra os inimigos do recomeço. Aqueles que não querem que a gente acerte, aqueles que não querem que a gente refaça, aqueles que não querem que a gente tente de novo, aqueles que não querem que nós possamos insistir e vencer. Esses inimigos do recomeço, como eu estou dizendo, em primeiro lugar, nós temos aqui Satanás e seus anjos, cuja obra é matar, roubar e... Quero ouvir de novo. Qual é a obra do inferno na vida da igreja? Matar, roubar e destruir. E Jesus disse lá no Evangelho de João exatamente isso. O inimigo veio senão para te matar, te roubar, te destruir. Mas eu vim para que vocês todos tenham vida e vida em abundância. Então esse é o nosso primeiro grande inimigo. O segundo grande inimigo que nós temos, para que a gente possa entender o que vai ajudar, são nós mesmos. Nós mesmos. Nossos medos, nossos traumas, nossas ansiedades, nossa preguiça, nossa complacência, nossa condescendência com o erro, com o mal. Eu tenho orado ultimamente assim, duas coisas: Senhor, me livra do inimigo e me livra de mim mesmo. Me livra do inferno e me livra de mim mesmo. Porque há coisas que sou eu mesmo quem vou ter que resolver, e nós vamos ver isso hoje. Mas o fato é o seguinte: Deus tem um lindo projeto para a vida de cada um de nós. E Deus tem um lindo projeto para quem está nos assistindo em casa agora, pelos canais de comunicação, está nos ouvindo pela CPAD FM. Você que vê e você que escuta, Deus também tem um plano de recomeço para você em alguma área da sua vida. O que nós vamos ver aqui é um cara que Deus usou para realizar um recomeço. Esse cara era uma autoridade, era um funcionário público de alta patente. Nós poderíamos dizer aqui que em um sistema presidencialista como o brasileiro, ele possivelmente seria um ministro da Casa Civil, um cara extremamente respeitado, um judeu que nasceu no exílio. Por que ele nasceu no exílio? Porque aí, umas dezenas de anos atrás, a cidade de Jerusalém foi dominada por Nabucodonosor. Vocês que estudaram história geral, história antiga, vão ver os grandes impérios da terra, né? Primeiro os egípcios, depois os assírios, depois os persas, aliás, os babilônios, depois os persas, depois o império greco-macedônio, que teve o seu auge em Alexandre o Grande, e depois o grande império romano, e aí a gente começa já a fase pós-cristã da história. Mas o ponto é que esse cara chamado Neemias, ele tinha um emprego legal, estava num lugar legal. Tudo bem, ele era descendente de judeus que passaram por aquele exílio. Ele era descendente de judeus que viviam em Jerusalém, quando o rei Nabucodonosor chegou com toda lá, derrubou as paredes, destruiu os muros da cidade, levou os melhores pensadores cativos para a Babilônia. Só que Deus tem os seus ciclos, e Deus tem os ciclos na sua vida também. Nós temos ciclos de exílio, nós temos ciclos de recomeço, nós temos ciclos de queda, e nós temos ciclos em que Deus nos levanta pela sua mão. E chegou a hora então de Deus abençoar de novo o seu povo. Aí o que é que acontece? Os persas, o império persa, dominam o império babilônio, e o rei persa Ciro emite um decreto dizendo que todos os judeus que estavam cativos na antiga Babilônia, agora ocupada pela Pérsia, podiam voltar para casa. Aí voltaram em 3 grupos, presta atenção, 3 grupos voltaram, 3 grandes levas de retorno para Jerusalém. O primeiro grupo foi liderado por um homem chamado Zorobabel, tá? Nome bom para você botar no seu filho.
Zorobabel. Zorobabel foi um grande herói judaico, ele reconstruiu o templo, ele liderou a reconstrução do templo de Jerusalém. Depois veio Esdras, que tem um livro dele aqui, inclusive antes de Neemias. Esdras foi lá, depois que o templo foi reconstruído, Esdras restabeleceu o culto a Deus, que tinha se extinguido. O templo, gente, presta atenção, o templo, quando foi destruído, foi totalmente profanado. Nabucodonosor tirou todos os utensílios sagrados do templo e levou para a Babilônia. E aí Zorobabel e Esdras, Zorobabel lidera a reconstrução do templo e Esdras lidera o reinício do culto, das celebrações. Só que faltava uma coisa muito importante para uma cidade daquele tempo: os muros. Os muros. As muralhas nas cidades antigas, era a certeza de que elas seriam protegidas das feras do campo, dos leões, dos elefantes, dessas coisas todas, né? E também das pessoas dos marginais que andavam pelos desertos e pelas cidades roubando. E também dava segurança às mulheres e às crianças. E aquele muro, ele ficou sabendo, Neemias, que não tinha nascido em Jerusalém, mas era descendente de judeus e sabia de toda a história pela qual o seu povo passara. Ele diz assim, ele chega para o rei, meio que choroso, e pede autorização para o rei, que agora já não era mais Ciro, o rei da Pérsia, já tinha passado Dario, e eles já estavam ali em Artaxerxes I. Artaxerxes I é um homem da história, é uma figura histórica, e Artaxerxes I, com todo aquele seu poder, porque era o homem mais poderoso da época, era o imperador da Pérsia, quando a Pérsia dominava o mundo. A Pérsia, só para te ajudar a fazer algumas conexões, a Pérsia é hoje o Irã. Irã é a antiga Pérsia, Iraque é a antiga Babilônia. Só para você se ligar, tá? Fica lá no Oriente Médio. Então o que acontece? Ele chega para o rei e disse: eu tenho que recomeçar uma coisa. Eu tenho que resolver o problema do meu povo. Eu tenho que resolver o problema do muro. O Senhor me permite ir, ó majestade. O rei disse: vá. O nomeou como governador dessa província, que era uma província dominada. Ele passou a ser o governador, Neemias, pediu cartas de autorização para passar pelas florestas do império, para cortar árvores, madeira de lei, para reconstruir a cidade, os muros da cidade. E ele chega lá. Quando ele chega lá, ele vê o estado da ruína, ele vê que o negócio estava no chão, e talvez tenha gente aqui vendo a sua vida no chão, por causa da droga, por causa de uma escolha errada, por causa de um relacionamento pecaminoso, por causa de uma pisada de bola na sua empresa, por causa de alguma coisa na sua vida. Talvez você esteja diante dessa miséria, talvez o muro que precisa ser reconstruído tenha algo a ver com a tua sexualidade, ou tenha algo a ver com o teu relacionamento, ou tenha algo a ver com a maneira como você se enxerga, com a tua autoestima. O ponto é o seguinte, é que havia ali uma situação de completa crise instalada. E aquele homem, ele toma o papel de reiniciar um processo que traria honra de volta para a cidade de Jerusalém. Olha só. Aí, gente, o que é que nós vamos estudar hoje? O tema de hoje é exatamente o seguinte: toda vez que você se levantar para fazer algo novo, de acordo com a vontade de Deus, toda vez que você se levantar para fazer algo novo no reino de Deus, você vai sofrer oposições. Porque o inimigo veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Mas Cristo Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então nós vamos ler agora o texto. Ele chega, capítulo 4, ele chega lá então, e ele começa a reconstrução dos muros, e ele começa agora a sofrer uma série de situações, que eu vou chamar agora de armas que Deus deu para ele, armas para vencer os inimigos do recomeço. Armas para vencer os inimigos do recomeço. Então o nome da mensagem de hoje é Vencendo os Inimigos do Recomeço. Repita comigo: Vencendo os Inimigos do Recomeço. E aí, quando Sambalate, capítulo 4, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro rei de pedra desabe.
E aí Neemias faz a seguinte oração: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira, ira do Senhor, diante de quê, gente? Dos construtores. Diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, o que aconteceu? Até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Chegou na metade, todo mundo feliz, todo mundo fortinho, todo mundo ali, empolgado, motivado. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus, novamente, oração, e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes de que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: olha, Neemias, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso eu posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos em famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e aos representantes do povo: não tenha medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Israel que estava construindo o muro. Olha só, olha essa parte aqui, olha essa parte. Aqueles que transportavam material faziam um trabalho com uma das mãos e com a outra, o que é que eles faziam, gente? Seguravam uma arma. A cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Vamos ler todos juntos agora? Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Aleluia! Olha só, eu quero falar de 5 armas, repita comigo: 5 armas para vencer os inimigos do recomeço. Vou dar só algumas ideias de recomeço. Por exemplo, você fez Enem esse ano, não se deu bem, e está aí: eu não quero mais saber e tal. Você talvez deseje recomeçar, refazer de novo, passar mais um ano se esforçando para alcançar seu sonho, e aí há inimigos que vão se apresentar a você nesse processo. Você que está querendo restaurar um relacionamento, você que está querendo fazer algo novo para Deus, o ponto é o seguinte: nós vamos tirar aqui 2 exemplos de Neemias, os princípios que se aplicam para nós todos. A primeira arma que Deus vai nos dizer aqui que temos que usar é a arma do resistir até o fim. Resistir até o fim. Resistir à oposição até o fim. Olha lá. Tem quem aguente, me diga, você já com a cabeça cheia, construindo o muro, com menino, com mulher, com criança, e os muros quebrados, e eles lá construindo, e além dessa luta de ter que trabalhar, de ter que recomeçar, um bando de opositor todo o tempo gritando no teu ouvido: eles não vão conseguir, vai vir uma raposa, vai derrubar um muro, e vão fazer isso com ele, isso aqui não sei o quê, e nós vamos atacar, e nós vamos destruir. Quem é que eles pensam que são? Eles acham que essas pedras que foram queimadas lá pelos babilônios vão ressuscitar para se transformarem novamente em pedras para construir o muro, e estava nessa coisa. Imagina o que é isso!
Imagina o que é você caminhar e você ter vozes contrárias, a você tentar ir, as pessoas dizerem você não pode, você não consegue, você não sabe, você não é experiente, você é meio baleco, você é meio baleca, você não vai conseguir chegar lá na frente. Imagina só a gente tentando fazer alguma coisa significativa na vida da gente, e as pessoas batendo contra nós, e dizendo não vá, não vá, não vá. Olha só, talvez nem sejam oposições externas, talvez nem seja o diabo, talvez nem seja as circunstâncias da vida, talvez sejam dentro de você. Por isso que eu disse, nós somos um dos nossos maiores inimigos. A nossa mente, o nosso coração é um solo perigoso, um solo que pode nos desestabilizar, que pode nos fazer tomar decisões equivocadas. E muitas vezes o que é aquela oposição? Eu quero fazer, mas eu estou com preguiça. Eu vou assim, mas eu não sei, mas eu não consigo, não dá mais, eu sou fraco, eu sou pobre, ou eu moro longe, ou eu faço isso, eu faço aquilo. Escuta, Deus está nos ensinando que nós devemos resistir como Neemias resistiu. Ele resistiu a todas aquelas afrontas, ele resistiu a todos aqueles assintos. Agora eu quero te dar uma notícia boa. Recebe, vem do Senhor. Antes de grandes milagres que Deus quer fazer nas nossas vidas, virão grandes oposições e virão grandes lutas. Deus estava para restaurar a dignidade bélica, a dignidade de Jerusalém, enquanto uma cidade com muralhas. Então havia muita oposição. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Esse é um dos anos que a gente começou para cima, né? Eu sei que tem um efeito férias, mas eu sei que muita coisa bonita está acontecendo depois que nós tomamos algumas decisões, tanto estratégicas quanto espirituais, no curso da nossa comunidade. Mas você veja, a oposição à nossa ida para frente, estava para sair a bendita portaria do credenciamento da Faculdade Internacional Cidade Viva. Projetos para acontecer, projetos bonitos como esse do fitness, projetos novos de expansão da igreja, a ida para a África. Agora em fevereiro o pastor Saulinho e o pastor Moisés vão fazer a inspeção do país de Guiné-Bissau, para que em julho a gente vá, quem quiser desejar fazer missão na África por curto termo, nós iremos levar um grupo em julho para Guiné-Bissau. Então muita coisa para acontecer, negociações a caminho, coisas para acontecer, e a gente começou, gente, a sofrer oposições, que queriam nos meter medo. O que eu vou falar aqui, eu vou falar porque ele falou publicamente, ligou para nós. Pastor Josemar, por exemplo, mandou um zap para mim na semana passada, dizendo, para mim não, para o grupo de pastores, disse, irmãos, eu tentei coordenar isso sozinho, mas eu não estou conseguindo, eu preciso que vocês me ajudem em oração. E ele começou a relatar alguns fatos esquisitos que estavam acontecendo dentro do apartamento dele. Olha só que afronta. Eles têm um filhinho, o Heitor, e o Heitor ainda acorda de madrugada para mamar, isso é algo muito comum em criança, só que o Heitor estava acordando amedrontado, como se ele estivesse sendo de alguma maneira molestado por alguém, estivesse sendo de alguma maneira acordado por alguém, e sempre acontecia no mesmo horário. Olha só, gente, vocês sabem que eu não sou dado a essas coisas, mas eu estou apenas lhe dizendo como são, muitas vezes, as oposições espirituais. E sabe o que era que acontecia? A criança acordava, ele normalmente pega no berço para levar para a Maíra dar de mamar, e ele disse que em várias noites, isso estava dia após o outro, Heitor olhava para ele, tinha medo, não queria sair do berço. E na mesma hora que esse terror noturno tomava conta do menino, coisas esquisitas começavam a acontecer na casa dele. Brinquedos começavam a tocar sozinhos. Um computador, gente, que estava sem bateria e desligado da tomada, deu a inicialização do Windows. A televisão ligou sozinha. E sempre acontecia nesse horário. E ele sentindo uma presença nefasta dentro do apartamento, uma presença, sabe, querendo intimidar um dos pastores da igreja. E ele compartilhou conosco, nós começamos a orar, e tivemos um relato no grupo, eu também estou sentindo isso. Essa semana eu tive 2 pesadelos nessa mesma semana. 2 pesadelos que eu me acordei gritando na cama. 2 pastores relataram que na mesma semana, no mesmo culto de domingo, 2 esposas de pastores da igreja passaram mal dentro do auditório. Uma aqui e uma na Zona Sul. E essa aconteceu comigo, não me contaram. Eu estava em casa, eu acho que até minhas filhas nem sabem disso, eu acho que eu contei só para a Samara, mas eu estava em casa, sozinho, depois do almoço, fui para o quarto, eu dei um cochilo, peguei um livro para ler, me acordei, peguei um livro para ler, e bateram na porta do meu quarto.
e disseram, não sei o que, não sei o que. Eu digo, é Débora, que chegou. É Débora. Eu disse, entre minha filha, entre, pode entrar. A porta está aberta. Eu digo, Débora não, ela teria emburacado já no quarto. Irmãos, quando eu fui na porta não tinha ninguém no meu apartamento. E eu repreendi, eu digo, não, Satanás, você não vai me tirar a paz, não. Eu sei que Deus está para fazer grandes coisas na vida da nossa comunidade, na nossa vida, e tu não vais nos atrapalhar, porque aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Aquele que morreu na cruz é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Aquele que é o Senhor dos céus e da terra, põe o inferno debaixo dos seus pés. E a igreja ora, a igreja resiste à oposição. Resista às oposições, de fora e as de dentro. As de dentro de você, que não querem que você avance, que querem que você retroceda, que querem que você pare. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus para a sua vida vai se cumprir. E você não é absolutamente o que dizem que você é. Você não é o que dizem que você é. Você não é um fracassado, um perdido, um sem esperança, alguém que não tem a quem recorrer. Você não é um alguém qualquer. Você não é um ponto casuístico no inferno, ou no céu, ou no universo. Você é um filho, uma filha de Deus, amados, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, e você não é aquilo que você pensa que é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você é guiado pelo Deus que criou essa palavra. Não se deixe nomear fora da sua identidade diante de Deus. A própria Bíblia diz, nesses momentos assim de oposição, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Segunda coisa, diga, a primeira arma, resistir até o fim. Segunda arma, orar sem cessar. Gente, é muito esquisita, se você, não é esquisito, não é essa palavra, é muito incomum, você vê em um livro histórico da Bíblia, que é o livro de Neemias, que conta uma história, tantos episódios em que esse cara ora. Ele ora na hora que tem a notícia que Jerusalém está com os muros derrubados, ele ora para que o rei pudesse ouvir o seu pedido, ele ora para chegar, ele ora antes de reconstruir, ele ora durante a construção, várias vezes. Se você ler o livro de Neemias, ele ora várias vezes, é lá, é lutando e orando, ele ora depois que termina o muro, ele ora para festejar a reconstrução do muro, ele pede para os levitas subirem, quando a obra terminou, pede para os levitas subirem, os cantores subirem no muro de Jerusalém, e diz que se fez um coral tão lindo de louvor e adoração ao Senhor, que a alegria dos judeus era ouvida de longe, de tanta gente cantando, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, eles estavam ali, gente. Neemias era um homem de oração, e eu confesso para vocês, ele é um padrão que não é comum no Velho Testamento. Por exemplo, os juízes da época dos juízes, Gideão, Sansão, a Débora mesmo era uma juíza, enfim, outros juízes que Deus levantou para cuidar do povo, para gerenciar o povo. Muitos deles eram covardes. Muitos deles não fazem menção à oração, mas Neemias acreditava no poder da oração, e você precisa acreditar no poder da oração. Deixa eu dizer uma coisa para você, vamos aqui, vamos para uma situação real. Digamos que você fosse assessor direto do presidente da república, tá certo? Combinado? Assessor direto do presidente da república, do seu país, aqui. Vou botar do futuro presidente, que a gente não sabe quem vai ser. Você vai ser assessor do futuro presidente, ou a mulher que vai ser o presidente da república. E essa pessoa lhe diz, não, está aqui, tá, o decreto aqui, está autorizado, você vai lá, reconstrua, tá? Tem uma ordem do império, você vai lá construir e tal, e aqui no caso, uma ordem da república, você vai lá e vai reconstruir o muro, e de repente, o que é que você faria? O que é que você faria em uma situação natural, se pessoas
começassem a se opor à construção do muro, ameaçando a construção do muro, o que é que você ia fazer? O presidente, né? Neemias teria passado um WhatsApp para Artaxerxes I, que é o seguinte, chefe, o negócio está difícil aqui, eu estou com toda a autorização para reconstruir o muro, essa galera está enchendo meu saco, manda reforço. Pois não, Neemias, palavra do rei, selada com selo monárquico, vamos mandar. Mas ele entendeu uma coisa, gente. Neemias entendeu que as guerras se vencem, as lutas contra os inimigos do recomeço se vencem primeiro no reino espiritual, se vencem na oração. Não é o que você tem, não é a sua força, não é a sua experiência, não é o que você costumou fazer, não é o seu poder, não é a sua lábia, não é o seu discurso. Escuta, gente, tem lutas que nós só vamos vencer quando nós colocarmos as nossas orações, as nossas súplicas e ações de graças diante do Senhor. E nós não podemos deixar de fazer isso. E olha só, por que tanta coisa linda está acontecendo? Eu ainda não acredito, eu preciso ver de novo o vídeo, eu ainda não acredito que nós conseguimos fazer aquele espetáculo de Natal. Eu ainda não acredito. Como é que aquilo aconteceu? Como é que deu tão certo? Como é que não choveu naquele dia? Eu tenho visto coisas lindas acontecendo, conversões, restaurações, pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas. Agora eu atribuo a uma coisa. Eu atribuo a uma decisão que nós tomamos com os líderes da igreja. Teremos culto de oração todo dia de manhã, de 6 às 7 horas, até Jesus voltar. Chova ou faça sol, até Jesus voltar. E eu vou dizer uma coisa, nós temos orado por você, nós temos orado pela igreja, nós temos orado pelo Brasil, e eu acredito, eu não creio que o que nós estamos experimentando é um lampejo de férias, mas é uma fagulha de avivamento no coração da igreja, para que a gente avance, e por isso tanta oposição, mas a oração tem nos sustentado, porque o Deus que ouve a nossa oração é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja pelos séculos dos séculos. O Senhor que nos manda orar é aquele que realiza com o seu poder soberano os resultados que almejamos na oração. Então, pegue essa arma, pega a arma da resistência, pegue a arma da oração, ore sem cessar, ore pela sua família, ore pela sua vida espiritual, ore pelo seu namoro, ore pelo seu casamento, ore pelo seu emprego, coloque tudo diante de Deus. Não há nenhum assunto demasiadamente tolo da sua vida que Deus não tem interesse em conhecer. Aí você vai dizer, mas Ele não sabe tudo o que eu penso? Antes mesmo que eu falar, Ele sabe. Por isso oração, gente, quando você ora, você não está tornando, naquele momento, Deus consciente das suas necessidades, porque Ele já sabe. A oração é uma maneira de você dizer a Deus, humildemente, sem orgulho, que você não consegue, pela força do seu braço, realizar coisas nessa vida, mas você diz, eu encontrei um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Aleluia, aleluia, nele a gente pode confiar. Então diga, primeira arma, resistir até o fim. Segunda arma, orar sem cessar. Terceira arma, persistir quando estiver desanimado. Abre aí o capítulo 4, todo mundo. Vai comigo no verso 6. Olha o que Neemias vai dizer. Nesse meio tempo, nós fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos aonde, gente? A metade da sua altura. Pois o povo estava como, gente? Totalmente dedicado ao trabalho. Todo mundo motivado. Agora lê o 10. Começaram as perseguições de novo, começaram as afrontas. Olha a mudança de ânimo do povo, do verso 6 para o verso 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais força, e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Eu quero analisar com vocês todos aqui, um problema que eu acho que os psicólogos na área de motivação, os coaches, ou estudiosos do comportamento humano,
precisam entender mais por que a gente deixa tanta coisa no meio do caminho. A gente compra um livro, lê o primeiro capítulo, gaveta. A gente começa a fazer alguma coisa, a gente para na metade. Estava conversando com o pastor Josemar. Há cursos na Universidade Federal que há índice de evasão de 70% a 80%. E ela é gratuita. O que estaria por trás do desistir, do não perseverar? Eu chamo isso de síndrome do meio do muro, ou síndrome do meio do caminho. Observa que no verso 6, Neemias vai dizer que o povo estava tão empolgado que chegou na metade da altura. Se eu for basear aqui com a altura atual dos muros de Jerusalém, eu diria que seriam muros assim de 6, 8 metros de altura. Então vamos dizer, eles chegaram a 4 metros de altura nos muros. Tá? Já tinha muita coisa fechada, as brechas já estavam tapadas, e eles estavam ali exaustos, mas ao mesmo tempo, eles estavam emocionalmente afetados por uma contínua ação opositora dos inimigos. E como eu digo, às vezes o nosso inimigo não é externo, é interno, somos nós, é a preguiça, é a desorganização, é ser leniente, é ser, extremamente complacente com as realidades da vida, é não ter resiliência, é levantar, é cair e não levantar, é não dar continuidade, é viver de ciclos de queda e glória, de honra e desonra, de pecado e de perdão. A vitória dos que perseveram, a vitória dos que persistem. Vamos ver essa história que aconteceu aí com o Entre Amigas, vamos voltar. Eu estava lá em casa, preocupado, meu Deus, e agora as meninas vão ficar tristes, as organizadoras vão ficar tristes, vão ficar lá, 8 meninas lá pulando na praia, entendeu? E a chuva truando. E aí, gente, eu fiquei surpreso, quando Samara mandou o vídeo para mim, eu disse, não estou acreditando não, gente, eu não estou acreditando não. Eu não estou acreditando não. Eu não estou acreditando que nesse toró, nesse frio, tem esse tanto, tinha 400 e poucas mulheres lá, gente. Nossa, tem uma filmagem do drone que mostra, gente, mostra a praia e está cheio de mulher aqui, você não vê um pé de gente nas calçadas da praia de Tambaú. Só tinham elas dominaram a praia, elas enfrentaram a chuva, elas enfrentaram a preguiça. E sabe o que Deus falou no meu coração? Todos podem se inscrever num projeto como esse, mas nem todos perseverarão até o fim. E nem todos, e eu vou provar essas mulheres, foi o que o Espírito Santo falou a mim, eu vou provar a força de vontade dessas mulheres. E mostrar para elas que as grandes conquistas da vida não só acontecem com o sol de verão, não só acontece quando o céu está estrelado, as grandes vitórias e conquistas da vida acontecem quando nós perseveramos no meio das improbabilidades, quando nós perseveramos no meio do caos, quando nós perseveramos no meio do cansaço, quando nós perseveramos diante da luta. É mais ou menos você, projeto você, 2018. Você chega lá, 2017, vou chegar em 2018, agora vou mudar minha alimentação, agora vou fazer exercício, aí já vai para os extremos. Essas parecem um pouco comigo. Dia 1º de janeiro, todo mundo de ressaca e o cara correndo na praia, ó, entendeu? Sapatão novo, shortzão, aí no dia 2 ele vai de novo, cai aquela agonia e ele está lá, não, preciso começar, aí vem ali para o dia 6, né, ele com um projeto do ano inteiro, vai na academia, aí você quer 1 mês ou quer 6 meses? O que você, eu sou homem de 1 mês, não paga logo 6 meses aqui, entendeu? Para ter o desconto, eu fazer 6 meses, aí ele vai, ou ela vai, aí um certo dia tem uma chuva torrencial, entendeu? Aí aquele friozinho, aí você é agarrado pelo seu lençol, o travesseiro é cúmplice daquela ação diabólica de lhe prender na cama, e você diz assim, nossa, é de Deus essa chuvinha, se Deus mandou essa chuva grande é porque Ele quer que eu fique aqui, entendeu? Aí ele amolece já, aí não faz nenhum alongamento, e aí no outro dia cai aquela neblinazinha, ele acorda ou ela acorda, escova os dentes, né? E aí olha, vem aquela chuva, né, que dizem aí no sertão, aquela chuva e sol, né, casamento de raposa, né, não tem um negócio? Casamento de espanhol, umas crendices para pular, aí de repente aquela nuvem passa, aquela água passa, fica aquele sol ali, não tão, livre de nuvens, umas nuvenzinhas, aí ela começa a internalizar a unção de Elias, né? A unção de Elias, ela está ali, escovou já os dentes, sentiu o barulho da chuva, vê o sol, mas aí vem aquela unção de Elias, quando ela diz assim, eu vejo
eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então esse é um sinal que a chuva vai descer. Então, como eu sou um homem de fé, eu vou para debaixo de novo do meu lençol. Meu do muro, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantas coisas você tem deixado no meio do caminho? Quantas coisas nós temos deixado para trás? No momento que aquele povo estava desanimado, Neemias disse: homem, levantem! Lutem pelas suas mulheres, lutem pelos seus filhos, lutem em nome do Senhor. Um deles tinha dito sim, o quê? Que um deles disse, no final do verso 10, um deles disse assim: os trabalhadores já não têm força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E é exatamente no momento que você estiver atrás de forças para perseverar, que você não tiver, você tem que lembrar do final desse versículo. Eu não tenho força, por mim mesmo eu não conseguirei continuar, mas eu ponho a minha fé naquele que é poderoso para realizar o que eu não posso realizar. Eu me levanto a minha cabeça, levanto do chão, dou a volta por cima, limpo, sabe, a areia, bato a areia dos meus pés, continuo, eu persisto, eu prossigo, eu insisto. Eu levei pau, eu vou tentar de novo. Eu comecei, eu vou recomeçar. Eu comecei no ministério, eu vou recomeçar. Eu deixei, mas eu vou perseverar. Eu vou atrás, eu vou insistir, eu vou orar mais, eu vou persistir mais, porque o Senhor lutará por mim. O Senhor estará comigo. Gente, para vencer os inimigos do recomeço, você precisa ter a primeira arma. Qual é a primeira arma? Qual é a primeira arma? Resistir a oposição. Segunda arma, orar até o fim. Terceira arma, persistir no meio do desânimo. Quarta arma, quarta arma. Quando nós olhamos para esse texto, nós somos confrontados com esse amor leal de Deus por nós. Esse texto que eu quero que você leia comigo agora, por favor. Você vai ler aqui, no verso 17. Aqueles que estavam construindo o muro, aqueles que transportavam material, leia comigo. Aqueles que transportavam material, faziam o trabalho com uma das mãos, e com a outra faziam o quê? Seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Quarta arma para você vencer os inimigos do recomeço. Quarta arma, escuta aí. Trabalho duro. Trabalho duro. Tu sabe o que é o cara tá carregando tijolo, pedra com uma mão e uma espada com a outra, construindo e lutando. Gente, eu só vejo isso como uma metáfora da vida cristã, em que a espada representa a nossa oração, e o carregar a pedra representa a nossa ação. Quando eu ajo e oro, eu não só oro, eu ajo. Eu não só ajo, eu oro. Na mão direita eu tenho a espada da oração incessante, na mão esquerda eu tenho as matérias-primas da reconstrução. E eu preciso lutar para isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Escute o que Deus tem para te dizer. Deus não vai mover 1 centímetro. Repetindo, Deus não vai mover 1 centímetro daquilo que é você que tem que fazer. O cara tem uma briga, tem uma confusão com o pai, com a mãe. Vou orar a Deus para saber se eu vou perdoar. Como é, homem? Que Deus tu está orando? Baal, Satanás, o capiroto? Quem tu está orando? Como é orar para saber se vai perdoar? Para que Deus fale ao meu coração. Ele já falou, meu filho. Está aqui na palavra, meu filho. Aqueles que perdoarem os pecados dos outros terão seus pecados perdoados pelo Pai. Aqueles que não perdoarem os pecados uns dos outros não serão perdoados pelo Pai. Está aqui. Não é opção, é trabalho. Deus não vai pedir perdão em seu lugar. Uma das coisas. Segundo, Deus não vai fazer aquela ligação, né, pedindo perdão. Deus não vai. Obviamente Ele vai te dar força, mas Ele não vai sentar na cadeira do cursinho e estudar a matéria do Enem, não, meu amigo. Não espiritualize aquilo que não é espiritualizável. Lute,
Geme, trabalhe, insista, trabalhe duro, duro, duro. Para recomeçar precisa trabalhar duro, muito duro, muito duro. Eu tenho uma admiração especial pelo Japão e a sua capacidade de reconstruir-se depois de tragédias. Os japoneses foram aniquilados ali durante as guerras, durante a Segunda Guerra, e eles se reconstroem de uma maneira muito plena e tornam-se potência internacional. Outros países que foram destruídos, como foi o Japão, muitos continuam em desgraça, porque o povo japonês trabalha duro, duro. Muitas vezes nós não gostamos de nos esforçar para conquistar as coisas. Ah, Deus, realiza isso, vai, faz isso para mim, né? Manda, Senhor. Ele manda não. Manda não, vai trabalhar. Vai trabalhar. Fique só orando aí não. Deus abençoa minhas finanças, vai trabalhar. Deus abençoa meu casamento, vai pedir perdão. Vai gastar tempo com sua mulher, vai gastar tempo com seus filhos. Deus faça isso. Escuta, o Senhor não vai mover uma palha, uma garrafa naquilo que é você que tem que fazer. Ou seja, qual é o lema do cristão? Tudo o que for possível, eu faço. E o que for impossível, eu entrego nas mãos do meu Senhor e Ele vai fazer no meu lugar. Louvado seja o nome do Senhor, amém, gente? Tudo o que é possível, eu faço. O que não é possível, eu entrego ao Senhor. Oração e o quê? E o material de construção. E agora a gente vai acabar. Última arma. A arma da comunhão. Leia comigo aqui, no verso 19. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Foi o que ele disse? Ele disse o quê? A obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Olha o que é que Neemias percebeu. Tinha uma família ali, outra família ali, uma nessa ponta, outra a 1 quilômetro. Agora imagina uma muralha. Eu presumo que essa muralha não tinha menos de 8, 10 quilômetros de extensão. E Israel não era superpopulado, não tinha uma superpopulação. Por que ele não tinha superpopulação naquela época? Porque eles estavam voltando do exílio. Tinha pouca gente. Muita gente morreu, outros ficaram na Pérsia, outros ficaram na Babilônia, construíram, inclusive, os reis magos que visitaram Jesus vindo do Oriente, há uma teoria que eles vieram de uma região onde judeus ainda exilados contaram a história messiânica da vinda do Messias deles. Por isso que eles vieram conhecer o menino Jesus. Então, não era um reino com muita gente. Então, estava uma família aqui, outra família ali, outra no outro lado. E o que é que ele percebia? De repente vinha um exército inimigo e atacava uma família daquela, mandava derrubar o muro, matava aquilo ali, e eles iam sendo consumidos. Então Neemias disse assim, olha, poxa, vocês estão muito separados uns dos outros. Vocês têm que estar mais juntos. Vocês têm que andar junto. Vamos fazer assim, vocês estão construindo, na hora que eu tocar a trombeta, no momento do ataque, vocês todos se juntam no mesmo lugar e nós vamos vencer. O Senhor vai lutar por nós, o Senhor vai vencer por nós. Qual é o princípio que está por trás disso? Comunhão. Comunhão. Igreja não é apenas um lugar onde a gente se reúne para ir para um culto. A igreja de Jesus, a igreja local representada por essa ou por qualquer outra igreja na face da terra, ela é uma igreja onde nós precisamos estar juntos para vencermos juntos. Quando nós começamos o Aviva, esse momento de oração, chegamos a ter dias aqui com 200 e tantas pessoas, 6 horas da manhã, convido você amanhã às 6 horas da manhã para a gente estar aqui orando, exercitando esse princípio, 6 às 7 da manhã, todo dia de segunda a sábado aqui e domingo lá no bosque da oração, lá na capela, do lado da capela. Olha só, o que está por trás disso? Nós precisamos de outras pessoas. Nós precisamos do corpo de Cristo. Existe hoje uma tendência muito grande a se desprezar o corpo de Cristo. Ah, porque a igreja está errada, ou porque aquela igreja faz aquilo, ou porque aquele não sei o que. Escuta. A igreja perfeita, se existir, vai deixar de ser quando você chegar.
É assim. Contudo, ela continua sendo o corpo de Cristo na terra. A reunião dos remidos, a comunhão dos santos. Deus opera a bênção na vida comunitária. Não se afaste da igreja. Não seja como um cristão mascate ou carteiro que vive de porta em porta, de casa em casa, de lugar em lugar. Eu posso até cogitar que há pessoas aqui que não se firmam em comunidade alguma. Essa palavra é para você, meu irmão. Você que não se firma em lugar nenhum, pode ter certeza, pode ficar com raiva de mim e não voltar mais nunca aqui. O problema é você, seu santarrão, sua santarrona. O problema é você. O problema está em você. E aí a gente começou a Viva, começar a se formar grupo de WhatsApp, um orando pelo outro. Quando tem um problema, um chega no outro, e vai, e abraça, e vamos lá, e vamos prosseguir. Hoje de manhã, gente, Deus sempre me dá um exemplo antes da hora do culto, para eu dizer no culto. Eu vou dizer esse último exemplo. Aquela história da primeira mensagem que eu fiz, daquele menino tatuado na testa, Deus me deu 3 horas antes de eu vir para cá. Aquela ilustração, eu tirei a foto, mandei para a equipe de mídia, eles botaram. Mas qual foi a ilustração que Deus deu para mim hoje? Sobre a importância da comunidade. Sobre a importância de estarmos juntos, conectados em grupo, servindo na igreja. Em qualquer igreja, escolha outra. Essa aqui não é boa. Vá para outra. Mas escolha uma, pelo amor de Deus. Tem um lugar para chamar de seu. Tem um lugar para você se vir. Tem um lugar para você orar, chorar, sorrir, contribuir, botar a mão no bolso. Escolha um lugar. Hoje, quando eu entrei para o primeiro culto aqui às 9h30, tinha uma irmã chorando na porta. Eu conheço sua história, ela ficou viúva ano passado. Casamento lindo, de muitos anos, já com filhos e netos. Um casal apaixonado, ele muito pacato, ela também muito pacata. Conheci aqui. E ela, viúva o ano passado. E quando eu cheguei, ela estava assim, chorando. E eu cumprimento sempre todo mundo quando eu posso, na chegada. Eu disse, minha irmã, como você está? Ela estava chorando. Não, pastor, está muito difícil viver a viuvez. Está muito difícil me sustentar sozinha, estar sozinha sem o meu marido. Ele era tão amado, e começou a contar de umas histórias, umas homenagens que se fizeram para ele. E eu percebi que tinha uma mulher do lado dela. Uma outra irmã. E essa irmã pegava no ombro dela, meio que tentando consolá-la. E ela olhou para mim e disse, pastor, ela está chorando, mas eu estou aqui. Pegando o telefone dela. Para a gente conversar, para a gente estar mais junta. Porque eu passei pela mesma coisa que ela passou. E hoje eu tenho condição de ajudar quem está passando pelo que eu passei. Esse é o mistério da igreja. A sua dor vai servir de cura para o coração de outra pessoa. O seu sofrimento vai servir de bálsamo para a vida de outra pessoa. A sua vitória vai servir de alegria para outra pessoa. Nós somos o corpo do Deus vivo. Andemos juntos. Não nos descolemos. Escolha uma igreja, escolha uma comunidade, outra, essa não. Vá para outra. Mas vá. Esteja onde quer que seja. Se você é cangapezeiro, gosta de dar salto, procura igreja pentecostal. Se você é aquele que não gosta de grito, vá para uma igreja presbiteriana. É sério. Se você gosta de uma igreja moderninha, liberal, o povo lá fora não sabe que o pau canta aqui dentro não, meu irmão. Fica achando que ele vem só dançar, pular aqui, dar pinote, gritar nos ouvidos do outro, pegar a mulher. Aqui o caba come apertado, meu amigo. Aqui o negócio é brabo. Mas se você quiser uma igreja moderninha, né? Fica aqui. Se você quer uma igreja que o pastor é rico, dono do supermercado, da escola, de todos os postos de gasolina do Bessa, esse é o seu lugar. Mas uma coisa eu quero dizer, Deus vai fazer grandes coisas na vida da gente esse ano.
Esse ano vai acontecer muito milagre nesse lugar. Gente que estava inútil no reino de Deus vai frutificar muito em 2018. Gente que um dia serviu com amor ao Senhor vai frutificar. Tem gente aqui, inclusive, que disse que era a última vez que ia numa igreja para saber se Deus falava com ela. Você que colocou Deus em prova, eu estou respondendo o que você disse para Deus. Ele ouviu o que você disse, Ele existe, Ele ama você. Deixe de ser vítima, levante do chão e haja. O Senhor é Deus, Ele fala com a igreja, Ele fala com o seu povo. Ele está no meio de nós. Há pessoas que estão aqui, que o Senhor esse ano vai realizar grandes bênçãos. Desse auditório aqui vão levantar-se líderes que Deus vai usar para expandir a igreja dele na cidade, no estado e no mundo. Nesse lugar, novos líderes, homens e mulheres vão ser levantados para ajudar os fracos, os cansados. Nessa igreja nós veremos pelo poder do Senhor e por esse poder da comunhão que nos une, Deus ministrando bênçãos sem medida, curando enfermos, levantando cansados, determinando a sua palavra acontecer. Louvado seja o nome de Jesus! Aleluia! Diga: eu creio, Senhor! Diga: eu creio, Senhor! Eu vou recomeçar! Bem alto: eu vou resistir até o fim! Eu vou orar sem cessar! Eu vou persistir no cansaço! Eu vou trabalhar duro, eu vou viver em comunhão, e verei vitória na minha vida. Aleluia, aleluia.